A taxa de desemprego na zona do euro caiu em julho e voltou à mínima histórica de 6,2%. O correspondente Diego Mezzogiorno tem as informações direto da Itália. Os números do emprego na Europa melhoraram mais uma vez esse ano e estão em torno de 6,2% no nível geral do desemprego. Mais uma vez, quem puxa para cima esse número no crescimento do emprego é a Espanha, que tem sido a locomotiva da geração de emprego e crescimento da zona do euro nos últimos 4 anos, subindo 12,4%. Em segundo lugar, a Itália, 7,4%, e em terceiro, França, 6,3%. Quem tem dificuldade em todos os números macroeconômicos, inclusive no emprego, tem sido a maior economia, a Alemanha, que tem patinado em praticamente todos os números, inclusive de crescimento e de exportação. É o país que mais preocupa os investidores e também a Comissão Europeia. Uma grande crítica sobre esses empregos é o chamado emprego pobre, que, segundo os estudos na União Europeia, especialmente na própria Espanha e na Itália, tem sido aquele emprego com tempo indeterminado bastante reduzido, que tem criado dificuldade para as pessoas terem acesso a compras de longo prazo como carro e casa, e também são empregos que não pagam todo o custo de vida das pessoas. Há também um número bastante preocupante que esse emprego tem crescido acima dos 30 anos, tendo uma grande quantidade de jovens que acabam de sair das universidades com dificuldade de encontrar novos empregos e empregos com uma determinada qualidade. De Milão, Diego Mezzogiorno para o Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. E sobre esses dados, principalmente a queda da taxa de desemprego na zona do euro, eu converso com o professor Leonardo Trevisan, que leciona Relações Internacionais na ESPM, mas tem um longo predicado, só vou resumir aqui como professor de Relações Internacionais da ESPM, mas também é um grande estudioso da economia global. Professor Trevisan, sempre um prazer recebê-lo aqui, até pelos vínculos que nós temos aí em outros momentos. É o seguinte, professor Trevisan, a gente olha superficialmente o dado e ele parece empolgante. Mínima histórica do desemprego na União Europeia. Mas o senhor, como um economista, sabe que tem muitas camadas essa afirmação. Eu queria começar pela Alemanha. A reportagem do nosso correspondente na Itália, o Diego Mezzogiorno, destacava que a grande locomotiva da Europa, né, a maior economia da Europa, a maior economia da zona do euro, a maior economia da União Europeia, a Alemanha está longe dos seus melhores dias, pelo menos economicamente falando. Quando a locomotiva está devagar, a tendência é que os outros vagões também vão ficando ali pelo caminho. Queria ouvir a sua percepção sobre a situação na Alemanha e, eventualmente, os reflexos no resto da Europa e no resto do mundo. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que nos escutam. Sempre um prazer falar contigo. Olha, Marcelo, eu acho que você toca no ponto central. O que é que está acontecendo, né? Que a grande locomotiva europeia, a força tecnológica, a força de mercado exportadora europeia, ficando para trás, né? Inclusive, quando a gente olha para o dado mais delicado, que não é o dado de emprego, é o PMI, não é? Que é o Índice Industrial de Gerentes de Compra, é um critério, o PMI em inglês, né? É um critério que você mede o quanto que a manufatura, a indústria está assumindo compromissos porque teve gerente de compra. Então, ela compra a base para poder industrializar, né? Compra matéria-prima para industrializar. O que é que nós vemos? Todos os outros países europeus passaram de 50. A Alemanha ficou em 49,8. 50 é o limite. Abaixo de 50 está em contração, acima de 50 é evolução, é progresso, é avanço na manufatura. A Alemanha ainda está freada. Me chamou muita atenção que o correspondente Mezzogiorno mostrou que o melhor que está indo é a Espanha. Itália em seguida, depois França. Espanha tem uma explicação, né? O emprego não é industrial, o emprego é de serviço, né? França, idem.
né? A locomotiva, a que puxa, para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, a gente precisa entender que o terceiro PIB do mundo é o PIB alemão. Está distante dos primeiros, mas os outros são bem antes, né? O PIB americano é 28 trilhões, o PIB chinês é 19, o PIB alemão é 4,5, superando o Japão, que está em 4,3. Né? Então, quando você olha para isso, você está pensando em tecnologia, você está pensando em exportação. Se você me perguntar por que é que o PIB alemão não deslancha e o PIB de serviço deslanchou, é preço de energia. Está fazendo falta, Marcelo. Vamos falar baixinho para que ninguém nos escute. Está fazendo muita falta aquele petróleo russo, aquele gás russo baratinho que chegava para a indústria alemã. É isso que nós estamos falando. Enquanto o preço do insumo energético chegar na Alemanha no volume em que ele está, principalmente comprado dos Estados Unidos, o PIB alemão não deslancha. É exatamente por isso que Merz é cauteloso em críticas poderosas contra os russos. Os outros falam, Merz fica mais quieto, porque ele sabe perfeitamente que, de algum modo, eles gostariam de ter de volta o petróleo e o gás russo. A Rússia gostaria de vender, porque tem investimentos alemães na Rússia, mas a Ucrânia está impedindo. Enquanto isso, nós estamos olhando que a Europa pede para, por favor, não cortarem muito esse boom de crescimento. Vamos juntar as coisas? É por isso que a Ursula von der Leyen foi lá, com todo respeito ao Trump, lá no campo de golfe, pedir para que as tarifas fossem 15%, porque ela sabia o estrago que essa queda nas exportações iria fazer nos índices de desemprego alemão, no índice de desemprego europeu. Professor Leonardo, e convenhamos, não quero eu ser aqui o pessimista da sala, mas a gente tem que abraçar os fatos. Houve aí uma sinalização, uma reunião tripartite, Trump, Zelensky, Putin, para uma eventual conversa que talvez levasse à paz. Isso em 15 dias, acabou esse prazo, né? Parece que as tratativas viraram pó e eu quero chegar no que o senhor estava falando, ou seja, esse abastecimento russo para a Europa Ocidental, principalmente para os ricos, a começar com os alemães, está ainda muito distante, ou seja, ainda a energia vai ser muito cara. Os alemães estão tentando religar as suas usinas nucleares para ter uma alternativa, talvez trazer um pouco de combustível dos nórdicos, arranjando saídas. Agora, pensando um pouco mais macro, nós estamos falando da segunda moeda mais poderosa do mundo, perde para o dólar, o euro. Isso pode ter um efeito de desvalorização da moeda? A gente começa também a ouvir retração da Alemanha pode levar a um cenário de inflação na zona do euro? A gente já viu isso acontecer, mas aí a Alemanha foi a boia de salvação. Na Espanha, na Grécia, no Chipre. Quer dizer, e agora a gente está vendo a locomotiva com problemas. O que isso pode afetar no euro? Olha, primeiro de tudo, o grande entrave para o euro, por incrível que possa parecer, é mais político do que econômico, Marcelo. A Ursula von der Leyen fez qualquer negócio com os americanos para continuar. No ano passado, a Europa vendeu para os Estados Unidos, olha o número, 642 bilhões de dólares. Isto aí é que está essa recuperação econômica média. Se você fechar essa porta, o custo disso não será só econômico. A Europa, ela é uma economia complementar, é uma economia planejada. Ela conseguiria preservar algum poder de compra para manter. Ela não preservaria o empuxo econômico. Aí vem o papel político. Ano que vem, Marcelo, tem eleições na Alemanha e no outro ano na França.
com posições muito radicalizadas, mordendo os calcanhares das posições mais moderadas. Isto preocupa tremendamente toda a estrutura de manutenção no Banco Central Europeu. O euro ele está de olho mais na capacidade dos partidos de centro preservarem o poder do que necessariamente no desequilíbrio econômico. O euro tem força suficiente para manter as coisas como elas estão, se não tiver um baque político. Nós temos que lembrar que a alternativa para a Alemanha, o partido mais radicalizado, avançou para 20%. Nós temos que lembrar as dificuldades de Macron para manter seu primeiro-ministro. Macron vai ter eleição e a extrema-direita europeia, a extrema-direita francesa, é provável que qualquer balanço econômico deixe a extrema-direita francesa avançar. Essas duas locomotivas empurrariam a Europa para uma situação muito dramática. Então, de algum modo, quando a gente falar de desvalorização do euro, vamos botar o olho principalmente no fator político mais do que no fator econômico. É isto que essa preservação do desemprego, que qualquer negócio para manter o emprego está sendo. Aquilo que o correspondente chamou a atenção, para empregos de pouca qualidade, mais resistentes, seguram o voto do desespero. Se ele terminar, aí a situação vai ficar difícil e o euro vai se desvalorizar com toda certeza. E, professor Trevisan, economia e política são grandezas que sempre andaram de mãos dadas, né? Tem um outro dado que agora a gente dá uma volta e amarra tudo, também trazido pelo nosso repórter na Europa, de que a faixa de desemprego atinge muito os jovens adultos, aqueles Sim. que estão saindo da faculdade, estão entrando no mercado de trabalho, que a duras custas vêm de uma classe menos favorecida e conseguiram um curso profissionalizante e não estão conseguindo ser inseridos no mercado de trabalho. Isso cria um desalento, isso também cria um certo sentimento de ojeriza ou de uma rejeição, uma negativa com a estrutura política que está no poder quando ele chegou. E o jovem, então, vai ser muito importante hein, nessas próximas eleições no plural, como o senhor muito bem lembrou, tem na Alemanha, tem na França, e a extrema-direita crescendo aí com esse discurso. Amarrando tudo, então, a gente também tem que olhar para esse desalento né, dos jovens adultos. Você tem tanta razão. Eu vou dar só um exemplo que me veio à memória enquanto você falava, e é um exemplo extremamente claro. O Brexit, em 2016, ele foi aprovado porque eu estou citando de memória, entre os jovens entre 24 anos e 34 anos, 80% deles, exatamente por não terem emprego, por tudo isso que o correspondente mencionou, eles não foram votar. Bastou não ir votar para que uma posição mais radicalizada fizesse o que foi feito com o Brexit na Inglaterra. A Inglaterra é um dos países com PMI mais baixo. É só olhar os números que vocês mesmos deram, que a CNBC deu. A Inglaterra é 47. Né? Todos os outros estão mais de 50. A Inglaterra não consegue se recuperar. Isso que você lembrou, de excluir o jovem do primeiro emprego, deixar o jovem nessa situação, mesmo que ele não vote ruim, se ele deixar de votar por desencanto, já será suficiente. Esse quadro é um quadro absolutamente preocupante. O exemplo inglês tem sido muito mencionado por todos os analistas políticos europeus. Um artigo no Le Monde chamou muito a atenção disso, principalmente para os jovens, que não só aqueles que fizeram universidade, são os jovens que estão desencantados e votando mais para a França insubmissa, que também tira votos do centro. É nesse quadro que nós temos que olhar. Nesse quadro, a Europa talvez tenha que andar na frente, correr muito, e qualquer
baque nas relações com os Estados Unidos vai ter um custo político muito alto, sem dúvida nenhuma. Professor Leonardo, é sempre um prazer conversar com o senhor. O professor Leonardo, que foi meu professor, eu trago sempre que possível, porque eu sei que é a garantia de uma aula de altíssima qualidade. Leonardo Trevisan, tem aqui o meu abraço à distância, professor de Relações Internacionais da SPM, uma referência para mim há muito tempo. Obrigado, Trevisan. Muito obrigado mais uma vez, até uma próxima.